Na última aula, nós discutimos que os óleos voláteis ou óleos essenciais são compostos obtidos a partir de espécies vegetais. Os óleos essenciais ou óleos voláteis são assim chamados por se constituírem, então, por misturas complexas de substâncias contendo variadas funções químicas, produzidas então pelas espécies vegetais em pequenas quantidades, apresentando como uma das suas características a volatilidade. A volatilidade, então, faz com que seu odor se espalhe rapidamente por todo o ambiente, por isso esses compostos são conhecidos, então, como óleos voláteis, óleos essenciais ou essências. Dentre os compostos que constituem essas misturas complexas, nós vimos que duas classes de metabólitos secundários se destacam, que são os compostos de baixo peso molecular, pertencente à classe dos terpenos, e sendo que dos terpenos nós podemos destacar os monoterpenos, que são compostos então com cadeias carbônicas cujo esqueleto básico tem 10 carbonos, que é o esqueleto C10. Nós vimos também que essas misturas complexas podem ser constituídas por esqueletos de 15 carbonos, formando os sesquiterpenos. Tanto os terpenos de esqueleto C10 quanto de C15 podem formar diferentes estruturas baseadas na funcionalização. Nesse exemplo, a gente vê aqui a cânfora com esqueleto C10, mas funcionalizada dentro dos tecidos vegetais com a função cetona. Aqui uma ligação éter, formando uma estrutura bicíclica. Ainda, esses terpenos, cujo esqueleto básico é de um hidrocarboneto, podem formar estruturas, então, contendo estruturas cíclicas ou completamente abertas, policíclicas, enfim, existe uma variedade estrutural gigantesca, fazendo com que vários compostos de natureza terpênica possam constituir as misturas dos óleos voláteis. A natureza, a classificação do metabólito secundário, como nós vimos na última aula, tem a ver com a rota de biossíntese, com as enzimas envolvidas, com o caminho de reação no qual esses compostos são obtidos. Então, todos os terpenos, sejam eles de esqueleto C10, C15, C20, C30, C40, são esqueletos de moléculas do metabolismo secundário, obtidas, então, por uma mesma rota de biossíntese. Ainda compondo os óleos essenciais, nós temos um outro grupo, que são os fenilpropanoides. Os fenilpropanoides já são compostos que apresentam uma rota diferenciada em relação aos terpenos e já apresentam no seu esqueleto básico uma estrutura, um bloco construtor do tipo C6, C3, onde o bloco C6 é caracterizado então pela presença de um anel aromático que é introduzido na estrutura dos fenilpropanoides. Então, todos esses exemplos aqui de constituintes comuns encontrados em óleos essenciais são constituintes, então, derivados do metabolismo secundário a partir de uma mesma rota de biossíntese, cujo bloco de construção desses compostos a gente chama de bloco construtor C6, C3. Só para retomar, vocês viram, então, que todos os compostos que pertencem ao metabolismo secundário, eles têm como origem as moléculas do metabolismo primário, pois tudo começa, então, com o armazenamento de carbono e de energia através da fotossíntese, com a síntese de carboidratos. Os carboidratos, então, são essa reserva energética e de matéria para que outras sequências biosintéticas possam acontecer, tanto do metabolismo primário quanto do metabolismo secundário. Especificamente no metabolismo secundário, nós vimos que a partir da quebra de açúcares como a glicose, são gerados fragmentos de pequeno número de carbonos, que são blocos construtores de moléculas do metabolismo secundário. De forma específica, nós vimos que a partir da glicose, havendo a formação do bloco C2, que é a acetilcoenzima A, esse, a partir de várias etapas envolvendo várias enzimas, é convertido no ácido mevalônico, que é um bloco de 5 carbonos, e esse ácido mevalônico, então, seria o intermediário para a síntese dos vários tipos de terpenos que existem. Não confundam, então, esses óleos com os óleos que caracterizam os lipídios, que nós vimos na aula passada, são compostos de cadeia longa e que não são voláteis, pois apresentam cadeias longas, alto peso molecular, então constituem-se os óleos fixos que nós discutimos na última aula. Ainda, ao usar o termo óleo essencial, é importante que a gente faça uma distinção, né? No senso comum, a gente fala em essências e fala, sim, em óleos essenciais. Mas existe alguma diferença entre esses termos, né?
Então, na prática, essências ou aromas são compostos químicos de origem natural ou sintética, ou seja, a palavra essência é uma palavra mais ampla, que denota tanto os compostos de origem natural quanto os de origem sintética. Agora, quando a gente usa o termo específico óleos essenciais, aí sim, a gente está dizendo então de compostos que são extraídos de fonte natural, ou seja, de plantas. Então, essências é um termo genérico, óleos essenciais é um termo específico para produtos de origem natural, ou seja, os metabólitos secundários originados a partir de plantas. Nas essências e aromas naturais, há uma combinação entre o óleo essencial e o componente carreador. Nas essências, então, que são comercializadas, a gente, como produtos comercializados, né, existe então o óleo essencial em menor concentração e um agente carreador, um solvente para a diluição desses óleos. Ainda, quando a gente compara a ideia de essência no contexto mais amplo e de óleos essenciais, é importante entender que as essências possuem apenas reagentes químicos devido à sua origem sintética, né, de laboratório, que são, na verdade, originárias das imitações das essências naturais. Então, são produtos sintéticos obtidos em laboratório, imitando as essências que são os produtos de origem natural. São construídas a partir da combinação artificial dos principais componentes químicos encontrados no óleo essencial da planta. Para vocês entenderem melhor isso, eu trouxe um exemplo. O óleo essencial extraído das pétalas de rosa é um óleo que apresenta 430 componentes. Então, o óleo extraído a partir da espécie vegetal é uma mistura bastante complexa, contendo mais de 430 componentes, dentre eles representantes da classe dos terpenos e dos fenilpropanoides. Essa composição, como a gente viu na aula passada, é uma composição que varia de acordo com vários fatores, como a idade do vegetal, a forma de cultivo, a formação de quimiotipos, ou seja, é uma variação característica da espécie vegetal, mas que não é fixa, pois sofre variações dependendo da forma com que é cultivada, por exemplo. Já a essência de rosas, a essência de origem sintética, já é uma mistura bem mais simples de compostos, que apresenta em torno de 30 compostos químicos, e essa composição, essa mistura feita então de forma sintética, é uma mistura mais simples que tenta imitar os odores, né, as propriedades dos óleos essenciais. Então, em termos de complexidade, não há como comparar os óleos extraídos de fontes vegetais com as essências obtidas a partir de métodos de síntese em laboratórios. No entanto, o que é importante chamar a atenção de vocês? Como vocês perceberam, a complexidade, quando a gente compara o óleo essencial às essências, é bastante diferente. E os óleos essenciais, enquanto provenientes de fontes vegetais, eles apresentam um alto valor comercial. Como também citado na última aula, o rendimento para obtenção desses óleos é um rendimento bastante baixo. Então, frequentemente, esses óleos são adulterados. Então, muitas vezes, algumas preparações são vendidas como óleos essenciais, como óleos realmente de origem natural. No entanto, eles são adulterações formadas por misturas mais simples de composições contendo moléculas produzidas a partir de síntese em laboratório. Dessa forma, dependendo de qual é a finalidade do óleo essencial, é muito importante que sejam utilizados óleos obtidos a partir de produtores confiáveis, né? Principalmente se o objetivo é o uso para aromaterapia. Para que haja uma maior confiabilidade, é importante que esses óleos, ao serem adquiridos, apesar de apresentarem um preço mais elevado, os óleos que apresentam padrão alimentar, um padrão atribuído pelo Food Chemical Codex, né, que é uma classificação que os óleos recebem. Essa classificação garante a fonte vegetal e a natureza realmente real desses óleos. Só para vocês terem ideia, eu, há algum tempo atrás, orientei um trabalho de conclusão de curso, um TCC, de uma aluna do curso de farmácia que fez a pesquisa de várias marcas comerciais de produtos que são vendidos como óleo essencial de hortelã. Dentre as marcas que nós pesquisamos, nenhuma delas era o óleo realmente da hortelã. E como padrão de referência, nós fizemos o óleo da hortelã também.
Todos os produtos comercializados, eles eram uma mistura de um óleo carreador, de um solvente, geralmente são óleos de origem mineral, né, o óleo mineral normal, e esse óleo que nós estudamos, na verdade, ele era uma mistura de mentol, que é um dos principais constituintes do óleo da hortelã, que dá o cheiro característico. Então, era uma mistura de mentol com um óleo mineral. Ou seja, era uma falsificação, inclusive uma falsificação muito barata, porque consistia apenas de 2 constituintes. E o problema é que, uma vez que se trata de uma falsificação produzida a partir de compostos, né, de laboratório, de síntese, a gente não sabe identificar, por exemplo, o grau de pureza. Então, se o uso é um uso que envolve ingestão, por exemplo, isso pode ser algo bastante complicado. Mas por que os óleos, então, são alvo de tantas adulterações e falsificações, né? Nesse exemplo que eu acabei de falar, não era nem uma adulteração, era uma falsificação mesmo, porque não tinha nem traço do óleo realmente extraído da planta, era uma mistura né, que caracterizava uma falsificação. Então, essa falsificação se faz presente em grande escala, como eu falei, em função do alto valor que os óleos de origem natural apresentam. Porque normalmente são necessárias várias centenas de quilogramas de plantas frescas para produzir apenas 1 quilograma de óleo essencial. Então, o rendimento é muito baixo, né? A quantidade de planta necessária é muito grande para a obtenção de uma pequena quantidade de óleo. Mas isso também nos leva a uma outra referência, a uma outra conclusão. Ser necessário centenas de quilogramas de planta fresca para produzir aproximadamente 1 quilograma de óleo essencial puro, nos leva a pensar que é a mesma coisa de dizer que o uso de uma única gota de um óleo essencial puro pode equivaler, em termos de aromaticidade, né, do poder aromático, ao equivalente às várias centenas de ervas. Então, da mesma forma que o conteúdo do óleo na planta ele é pequeno e o rendimento é baixo, o uso do óleo puro pode levar a potencializar o efeito desse óleo, tanto no que se refere às propriedades biológicas quanto ao seu valor aromaterápico, né? Então, isso nos mostra que o uso de óleos essenciais abre muitas possibilidades na culinária e em vários outros setores industriais. Em relação aos métodos de extração, vários métodos são utilizados e esses métodos variam em relação à parte da planta utilizada para extração dos óleos voláteis. Então, é utilizada a extração com solventes orgânicos. Essa extração com solventes orgânicos, a gente precisa entender a natureza dos óleos que são extraídos. Então, os óleos são compostos de baixo peso molecular e de baixa polaridade. Então, a extração com solventes orgânicos é uma extração que envolve, então, solventes apolares. Também é utilizada a prensagem. A prensagem é um método utilizado para a extração de óleos essenciais presentes nas cascas de frutas cítricas, por exemplo. É semelhante à lógica, à ideia de quando nós descascamos uma laranja, por exemplo, e apertamos a casca da laranja. Ao apertar a casca da laranja, a gente vê espirrando ali um conteúdo, né, de uma substância bastante oleosa, que são os óleos essenciais presentes na casca da laranja, cujo um dos principais componentes é o limoneno. Então, esse método de prensar as cascas dos cítricos faz com que esse óleo, que é o óleo essencial da casca do cítrico, seja liberado. Um outro método utilizado, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, é a enfloração ou enflorragem, o arraste com vapor d'água e a extração por fluido supercrítico. Dentre esses métodos, sem dúvida, ainda o mais utilizado é o arraste com vapor d'água. Para que vocês possam conhecer um pouco mais desses métodos de extração, eu recomendo que vocês assistam um filme que se chama A História de um Assassino, né? Perfume, a História de um Assassino, que é um filme de uma pessoa que tem obsessão por cheiros e odores e a extração desses cheiros e odores, né? É um filme adaptado de um livro que mostra então a obsessão do personagem principal por extrair a essência das coisas. E ele acreditava que a essência das coisas estava no seu odor. E por isso ele perseguia conhecer e entender os vários métodos de extração. Então, apesar de ser um filme de época, esses métodos de extração hoje têm a mesma fundamentação. Dos métodos que eu citei para vocês, então, a enfloração ou enflorragem é um método utilizado para a obtenção de óleos essenciais de alto valor comercial a partir de
da parte, né, do vegetal, que seriam as flores. Então, esses óleos que utilizam ainda, né, um método bastante artesanal, mas ainda é utilizado principalmente para obtenção de óleos que são utilizados na perfumaria fina, então os perfumes mais caros, envolvendo então a extração de óleos a partir das pétalas de flores, como por exemplo jasmim, laranjeiras e rosas, e esse método mais artesanal é um método utilizado sem aquecimento para a obtenção de óleos mais puros e com aromas que não sofram tanta adulteração. E aí o fato de ser artesanal torna o produto um produto mais caro. O método consiste então em depositar as pétalas das flores em cima de uma camada de gordura, né, é utilizada uma gordura, essa gordura branquinha que está aqui no vídeo para vocês. As pétalas são depositadas aqui em cima e é feita então uma extração utilizando essa gordura, e essa extração se faz por afinidade, né? Então, como os óleos voláteis são substâncias apolares, elas acabam sendo extraídas por essa gordura quando em contato com a gordura. Depois, em função das propriedades, né, relacionadas ao ponto de ebulição dos óleos que são extraídos, e aqui é importante a gente entender a diferença. Gordura a gente já discutiu. Gordura são compostos de cadeia longa, apolares, sólidos a temperatura ambiente. Em função das cadeias carbônicas de alto peso molecular, tem ponto de ebulição bem mais alto daqueles compostos orgânicos que constituem os óleos voláteis. Então, depois é só retirar os óleos voláteis dessa gordura. Então, é um método artesanal, feito de forma lenta, utilizando-se essas telas para obtenção dessas essências da alta perfumaria, como eu falei para vocês. O método clássico para a extração é o arraste com vapor d'água. Esse arraste com vapor d'água é um método de isolamento e purificação de substâncias que é aplicável quando líquidos que são geralmente considerados completamente miscíveis ou miscíveis apenas em pequeno grau vão ser separados, né? Os vapores saturados de tais líquidos que são immiscíveis ou miscíveis apenas em pequeno grau, eles seguem um princípio determinado pela lei de Dalton, né? Que é a lei das pressões parciais. Por essa lei, a gente sabe que a pressão total de vapor acima de uma mistura de duas fases é igual à soma da pressão de vapor dos seus componentes. Nessa técnica, então, nós temos aqui como uma aparelhagem típica, né, uma aparelhagem de Clevenger, nós temos uma montagem constituída então por dois balões, sendo o primeiro o balão gerador, onde é colocada água. Nesse balão existe uma saída, que é uma saída com um tubo de vidro aberto, que é para controlar a pressão, então uma espécie de válvula de segurança, e um outro tubo de vidro que vai direcionar o vapor de água, que vocês estão vendo aqui que aqui tem uma fonte de aquecimento, né? Vai direcionar o vapor d'água para dentro de um segundo balão. Nesse segundo balão está então o material do qual a gente quer fazer a extração. No caso dos óleos essenciais, aqui estariam as plantas, né? Folhas, galhos, flores estariam aqui dentro desse balão. Então a ideia é borbulhar água quente dentro do balão contendo a planta. A água quente, os vapores de água vão fazer com que haja a ruptura das células vegetais e a liberação dos óleos voláteis. Qual é o princípio? Como eu falei, a água e o óleo essencial são immiscíveis ou têm uma miscibilidade muito pequena, como eu falei na última aula, o que permite a formação de hidrolatos. Então, a água e o óleo, tratando-se então como compostos immiscíveis, vão conseguir destilar juntos, seguindo a teoria das pressões parciais de Dalton, que pode ser enunciada da seguinte maneira: quando dois ou mais gases ou vapores que não reagem quimicamente entre si são misturados a temperatura constante, cada gás exerce a mesma pressão que exerceria se estivesse sozinho, e a soma destas pressões é igual à pressão total exercida pelo sistema, que pode ser expressa, como eu falei, né? A pressão total do sistema é entendida como a pressão parcial de todos os componentes que estão presentes no óleo. Então, no exemplo que a gente viu, se são 430 componentes no óleo de rosas, a pressão total necessária para que essa mistura entre em ebulição vai ser a soma das pressões parciais de todos os constituintes do óleo essencial, né? Então, a pressão total do sistema é a soma das pressões de todos os componentes que estiverem presentes na mistura
óleo, água. Se uma mistura de dois líquidos immiscíveis for destilada, o ponto de ebulição será a temperatura no qual a soma das pressões de vapor é igual à pressão da atmosfera. Então, como vocês sabem, para que ocorra a ebulição, a pressão de vapor dentro do sistema deve se igualar à pressão atmosférica. A gente está trabalhando com o sistema aberto, então a pressão aqui, no caso, é a pressão atmosférica. Para que a pressão atmosférica seja alcançada, nesse caso, que envolve a ebulição de líquidos immiscíveis, a pressão total, para se igualar com a pressão atmosférica, ela é alcançada com a soma das pressões de todos os constituintes que compõem a mistura óleo essencial, água. Então, essa temperatura de ebulição, a temperatura de ebulição será menor que o ponto de ebulição do componente mais volátil. Como um dos líquidos, no caso dessa destilação, é a água, a destilação com arraste de vapor à pressão atmosférica resultará na separação do componente de ponto de ebulição mais alto a uma temperatura inferior a 100 graus Celsius, que é uma vantagem considerável se o composto se decompõe no seu próprio ponto de ebulição ou em um próximo. Então, qual é a vantagem de usar a água? Vários compostos orgânicos, eles apresentam pontos de ebulição superiores a 100 graus. No entanto, quando a gente aquece esses compostos a temperaturas superiores a 60 graus, já começa a acontecer a decomposição desses compostos. Então, eles decompõem. O que é decompor? A cadeia quebra antes de mudar de estado físico no processo de ebulição, na passagem de líquido para gasoso. Então, quando a gente usa o arraste com vapor de água, em função da lei de Dalton das pressões parciais, toda a mistura de todos os constituintes do óleo essencial entra em ebulição a uma temperatura inferior à temperatura de ebulição do constituinte mais volátil, que no caso é a água, 100 graus Celsius. Então, todos os compostos orgânicos, eles vão ebulir a uma temperatura próxima à temperatura da água, 100 graus Celsius. Então, essa mistura contendo água e óleo vai passar por esse tubo em L, Aqui é um termômetro encaixado nesse tubo para que a gente possa acompanhar a temperatura no qual a ebulição está acontecendo. Esse material, então, ele passa pelo tubo em alta temperatura, chega a um condensador. No condensador, então, são acopladas uma mangueira para a entrada de água fria e para a saída da água a uma maior temperatura. Então, dentro do condensador, esse material a uma temperatura elevada, ele é condensado. E essa mistura, então, contendo água e óleo, é recolhida dentro desse relemado. Dependendo da quantidade de óleo que nós vamos conseguir extrair nesse processo, ocorre a separação de fases. A fase superior é o óleo volátil, permitindo que a gente possa fazer a separação até mesmo por decantação. Mas, se a quantidade de óleo for pequena, esse óleo pode ficar disperso na água, precisando que sejam feitas outras etapas de extração utilizando um solvente orgânico. Então, a extração dos óleos essenciais é feita utilizando-se água, porque utilizando a água literalmente arrasta o óleo de dentro das células vegetais e ocorre a ebulição da mistura óleo essencial e água, e essa mistura, então, de líquidos immiscíveis vai sofrer a ebulição de acordo com a lei das pressões parciais de Dalton, fazendo com que toda a mistura entre a ebulição a uma temperatura inferior à temperatura de ebulição da própria água. Esse aparelho que eu mostrei para vocês é uma aparelhagem de Clevergy, que é um aparelho utilizado para pesquisa em laboratório, que serve para pesquisa ou até mesmo para doseamento de óleos dentro de uma espécie vegetal. E ele é utilizado principalmente para extração de partes do vegetal ainda frescas, tá? No laboratório de Química Orgânica, nas aulas práticas, nós utilizamos uma adaptação, um aparelho semelhante ao de Clevergy, com a mesma proposta. Nós temos primeiro um balão gerador, onde é colocado a água e a fonte de aquecimento. E essa é a vantagem, O segundo balão, que é o balão B, é onde vai estar a espécie vegetal, a planta. Ele não sofre um aquecimento direto, então reduz o contato com a fonte de calor e diminui as chances de decomposição de qualquer composto orgânico. E aqui, da mesma forma, nós temos aqui um tubo conector, um tubo gerador de vapor, que vai levar o vapor para dentro do balão contendo a espécie vegetal. Nessa montagem, o termômetro está no primeiro balão, para que a gente acompanhe a evolução da ebulição. Dentro do segundo balão, então, tem um conector que leva o vapor e tem um segundo que é o que direciona
a mistura de vapores contendo água e óleo essencial. No condensador, né, considerando que esse condensador tem circulando água a uma temperatura mais baixa, ocorre a condensação desses vapores de óleo e de água, e uma vez condensados, essa mistura de óleo e água vai ser separada utilizando-se um RMI. Com relação à obtenção dos óleos essenciais em larga escala, né, essa produção é feita utilizando-se então uma proposta muito semelhante à dessa destilação com arrasto de vapor feita em laboratório, havendo o compartimento onde há geração de água e o compartimento onde o material vegetal vai ser colocado, mas como eu falei para vocês, o rendimento é muito pequeno, então é necessário grande quantidade de planta. Então, para a extração ser significativa, com obtenção de quantidades significativas de óleo, os aparelhos são grandes, né? A geração de vapor é feito em recipientes que permitam muitos litros de água. Aqui uma planta, né, para que vocês tenham uma ideia de como funciona essa extração, então, em escala industrial, né? Aqui, simplificada, né, um pouco, a gente tem um esquema onde o vapor é gerado e direcionado para dentro do recipiente, geralmente o material utilizado é aço inox, né? Então o vapor é gerado em outro compartimento, que é direcionado para dentro do compartimento que contém o material vegetal, e aqui então é feita a abertura das células e a extração do óleo. A mistura de óleo e água, então, ela vai ser direcionada por um condensador também de escala industrial, e esse condensador, então, que é um tubo de inox também, com resistência da passagem do vapor para poder facilitar esse processo de resfriamento, vai fazer com que a mistura óleo e água seja depositada dentro de um outro recipiente que já permite a separação por diferença de densidade, né? Então, o óleo de menor densidade se separa, constituindo a fase superior, e ele é decantado para um coletor do óleo. Já a água de maior densidade é a fase inferior nesse processo de coleta, e a água vai sendo continuamente drenada para fora desse sistema, permitindo que essa água também possa ser reutilizada nesse processo. Lembrando que por ser um processo industrial, o volume de água utilizado é muito grande, então é necessário que haja o reaproveitamento, né? Num sistema tradicional, a capacidade de utilização em termos de biomassa é de 1 tonelada de biomassa de vegetal, e o tempo de extração para que ela seja uma extração de melhor rendimento é de 60 minutos. Então, 60 minutos passando o vapor de água pelo material vegetal. Após esse tempo, verifica-se que o material vegetal já não tem óleos essenciais para poder fazer a extração. Então, o tempo de reação de extração seria esse. O arrasto com vapor, como eu falei, é um dos métodos mais utilizados porque a aparelhagem é simples. Para vocês terem ideia, se vocês forem curiosos, se vocês forem em alguns desses sites de compra, como por exemplo o AliExpress, se vocês digitarem arrasto com vapor d'água, o AliExpress vende várias montagens completas para arrasto com vapor, para quem deseja produzir os seus óleos essenciais. Então é um método difundido, conhecido e utilizado há centenas de anos. No entanto, esse método, apesar de ser muito difundido e de fácil acesso, ele tem como inconveniente o uso do aquecimento. Mesmo que não seja direto na fonte vegetal, mas a água, a temperatura elevada, passa pelo vegetal para poder fazer essa extração. Então, o inconveniente são as altas temperaturas, né? E em função disso, a composição dos produtos que é obtida no óleo essencial extraído a partir do arrasto com vapor d'água é uma composição que sofre variação em relação à composição do óleo presente no vegetal. E aí, como exemplo, eu trouxe para vocês um exemplo que eu mostrei na aula passada, que é o composto chamazuleno presente no óleo essencial da camomila, né? O teor de chamazuleno no óleo essencial da camomila, ele varia de 1% a 15% do óleo, dentre os outros constituintes que estão presentes. Mas esse teor que é obtido durante a extração, ele não reflete, na verdade, o teor de óleo presente na planta camomila. Por quê? Outro composto, a matricina, é um composto que durante o aquecimento utilizado para extração, né, para a realização do arrasto com vapor, ocorre uma descarboxilação, né, a perda de um grupo CO2, né, a descarboxilação da estrutura da matricina, e a descarboxilação da matricina converte a matricina em chamazuleno. Então, esse óleo extraído pode apresentar um teor mais alto de chamazuleno do que a própria planta, em função da formação
de mais quantidades desse produto em função do aquecimento utilizado durante a extração. Então, a gente diz que as extrações que envolvem aquecimento são extrações que têm formação de artefato, ou seja, compostos que não estariam presentes na planta. Uma alternativa para é a extração por fluido supercrítico de CO2. Né? Esse método é uma alternativa porque é utilizado sem o uso de solventes orgânicos, então uma extração mais desejável porque não envolve esse tipo de resíduo, né? Apresenta uma seletividade maior porque pode ser controlada a partir do controle do estado supercrítico do gás carbônico e tem se apresentado como uma escolha para a estação industrial de óleos de maior qualidade. Mas o problema ainda é o valor agregado a essas aparelhagens para a geração do fluido supercrítico. Enquanto a aparelhagem do arrasto a vapor, como eu falei para vocês, hoje é amplamente disponível para que qualquer pessoa tenha acesso, o fluido supercrítico é uma aparelhagem bastante cara e específica. O método consiste, então, na extração por fluido supercrítico de gás carbônico, que possibilita que não ocorra a contaminação do óleo e mantém suas características originais, além de permitir que o fluido seja reutilizado. Isso ocorre porque o processo utiliza temperaturas muito baixas, né? O gás carbônico ele é gasoso a temperatura ambiente, mas variando pressão e temperatura ele atinge esse estado supercrítico. Nesse processo, né, esse processo consiste em liquefazer o gás carbônico, então ele é liquefeito, e depois de liquefeito, o gás carbônico no estado líquido, ele é aquecido a uma temperatura superior a 31 graus Celsius. Então, ele é liquefeito pelo aumento da pressão, então é por pressão, e depois de liquefeito, é feito o aquecimento a 31 graus Celsius. O CO2, nessas condições de alta pressão e a 31 graus Celsius, ele atinge um quarto estado, no qual terá uma viscosidade semelhante à do gás, mas a sua capacidade de dissolução é elevada como a de um líquido. Então, esse fluido supercrítico, esse quarto estado, né, que apresenta propriedades de gás e de líquido, é passado então sob a parte vegetal e é utilizado então para que ocorra a extração. Feita a extração do óleo essencial, né, pela passagem do fluido supercrítico pela planta, o CO2 é novamente retornado ao estado gasoso. E isso é feito de maneira muito simples também, só fazendo com que a pressão que está sendo aplicada no sistema seja diminuída. Então, o CO2 assume o estado supercrítico graças a uma variação de pressão, alta pressão e temperatura. Então, compare, em relação ao arrasto vapor, que já é uma técnica bastante importante, porque consegue extrair compostos orgânicos tendo como referência o ponto de ebulição da própria água, ou seja, compostos orgânicos em ebulição a aproximadamente 100 graus Celsius, já é bom, mas tem esse problema, forma artefato por causa da temperatura. Nesse método, o grande diferencial é a pressão, né, para promover o quarto estado. A temperatura em si utilizada ela é baixa. Então, isso garante a estabilidade química dos compostos dos óleos, né, presentes nos óleos essenciais, sem a formação de artefato. A extração em si, ela é uma extração de baixo custo, o equipamento é caro, mas a extração é de baixo custo porque o CO2 é recuperado, né? E esse CO2 que é utilizado para alimentar o aparelho pode ser um CO2 obtido a partir de processos fermentativos. Então, a manutenção do equipamento já envolve, então, um processo barato. Comparado à extração por arrasto com vapor d'água, a gente também tem que esse processo, ele é um processo mais sustentável, né? Porque no outro, mesmo que a água seja reutilizada durante o processo de extração, em algum momento essa água vai ser descartada. Então, o arrasto com vapor d'água envolve grandes volumes de água, então também é outro inconveniente, tá? Então, quando a gente fala na extração dos óleos essenciais, a gente está dizendo que esses óleos vão ser extraídos e, uma vez extraídos, esses óleos podem ser aplicados em diversas circunstâncias. Hoje está muito em voga, né, o uso dos óleos essenciais e aí aquele cuidado que eu falei no começo, o cuidado com as falsificações, o cuidado ao adquirir um composto, um óleo essencial, porque às vezes você está adquirindo uma essência e não um óleo essencial. Um primeiro indicativo é o preço, né? As essências são baratas. Os óleos essenciais sempre são caros, né? E por que a gente tem que investir num óleo caro quando a gente estiver falando de aromaterapia? Na aromaterapia, significa que algum tipo de tratamento vai ser utilizado como óleo essencial. Então,
é necessário que seja um produto de qualidade. A aromaterapia é a arte de usar, então, óleos essenciais extraídos de planta, tanto para propósitos de cura, quanto para melhorar a qualidade de vida. É considerado, então, uma prática natural, alternativa e também preventiva e curativa, né? Então, várias pessoas utilizam a aromaterapia para diversas funcionalidades. E a aromaterapia tem resultados. Por quê? Os óleos, eles são absorvidos através da pele e através do olfato. Então, muitas vezes os óleos são utilizados em difusores durante uma prática de yoga, uma prática de meditação, e vão ter resultados, né? Ou até mesmo para massagens em contato direto com a pele, e vão ter resultados. Por quê? Esses óleos, nessas duas condições, alcançam o sistema circulatório e afetam, portanto, todo o corpo, né? A fragrância, né, o composto volátil, vai exercer, então, grande influência também psicológica. Eles estimulam, eles relaxam, aumentam e diminuem o desejo sexual, por exemplo. São úteis no tratamento de várias condições psicológicas. Então, o uso desses óleos em difusores tem sido uma prática cada vez mais frequente. Os óleos essenciais, de forma geral, são antissépticos, sem exceção. Também tem ação fungicida, antiviral e anti-inflamatória. E essas são propriedades, então, presentes em todos os óleos essenciais. E o que pode também fazer com que a gente associe a própria função do óleo na planta que produz, né? Então, seria um mecanismo, como eu já venho citando para vocês, de defesa do próprio vegetal, atuando como antisséptico, fungicida, antiviral e anti-inflamatório. Esses óleos, de modo geral, não apresentam efeitos colaterais, aqueles encontrados nos medicamentos sintéticos, principalmente quando a gente está falando do uso para condições psicológicas. E isso, então, pode estar vinculado, então, ao interesse aumentado que as pessoas vêm apresentando para o uso de plantas medicinais. Esses óleos, então, são utilizados em função das suas propriedades farmacológicas. E aqui eu chamo a atenção do que eu venho falando, que é importante não confundir a atividade de um vegetal rico em óleos voláteis e a atividade do óleo isolado, né? Porque uma coisa é o óleo no vegetal e eu consumir o vegetal, seja através do chá, seja através de um extrato. Outra coisa é o uso do óleo isolado. Como eu falei para vocês, o óleo isolado, considerando que ele está presente na planta em pequena concentração, o óleo isolado ele tem potencializado os seus efeitos, mas ele pode ter uma composição bastante diferente daquela do presente no vegetal, em função do método de extração utilizado, por exemplo, né? Então, para exemplificar para vocês, eu trago aqui como exemplo o óleo do alecrim. O óleo volátil do alecrim é utilizado na aromaterapia e tem propriedades antibacterianas. Já a planta, né, o alecrim, usado na forma de chás, né, obtidos pela infusão, o chá é utilizado no tratamento sintomático de problemas digestivos diversos, porque o alecrim tem propriedades antiespasmódicas, né, ajuda no alívio intestinal. Então vejam bem, o uso do óleo na aromaterapia é completamente diferente do uso tradicional da planta. Já outras plantas apresentam também ação anti-espasmódicas, né? Como a camomila, marcela, alho, fungo, erva doce, sálvia, né? Outros óleos também têm como ação na aromaterapia estimulantes sobre o aparelho digestivo, como gengibre, genciana, zimbro, todas as propriedades comprovadas. Esses óleos têm ação cardiovascular, provocando o aumento do ritmo cardíaco e da pressão arterial, como óleos, de modo geral, que contenham cânfora, como, por exemplo, aqueles obtidos de sálvia e da planta canfoeiro. Mas existem também toxicidades relacionadas a esses óleos. Como eu venho falando para vocês, a origem natural garante efeitos muito importantes farmacológicos, mas não torna aquele material ausente de qualquer risco, né? Então, os óleos voláteis têm uma toxicidade que é dose dependente. Então, o uso dos óleos é seguro, considerando o uso em pequenas quantidades. Grandes quantidades, a toxicidade ela pode se manifestar, né? Então, na aromaterapia, temos que ter esse cuidado, porque ela pode estimular a automedicação e o uso abusivo sob o rótulo de que, se é natural, não há efeitos colaterais associados, como a gente vem discutindo, né? Então, por exemplo, o uso de baixas doses de qualquer óleo vegetal um óleo vegetal pode provocar reações severas,
principalmente relacionadas a alergias de contato. E aí, exemplos de óleos que podem causar, mesmo em baixa concentração, alergias de contato, a gente tem o óleo da canela, do funcho e do alho. E o constituinte químico relacionado a isso é o fenilpropanoide, que é o o aldeído cinâmico, né, presentes, então, nos óleos essenciais desses vegetais. Ainda, esse conhecido de vocês, né, as alergias, elas podem estar relacionadas à fototoxicidade. A fototoxicidade tem a ver, então, com aquelas queimaduras que ocorrem quando o óleo essencial está em contato com a pele e a pessoa se expõe aos raios solares. Isso acontece com os óleos obtidos de frutos cítricos, né? As queimaduras pelo contato com o limão, laranja, é do conhecimento de vocês. E isso vem, então, de uma reação que envolve compostos do metabolismo secundário presentes nos óleos essenciais. Nos óleos de bergamota, também apresenta a fototoxicidade em função da presença de compostos, né, diferentes do que eu citei, que seriam as furanocumarinas, tá? O uso dos óleos essenciais, né, na aromaterapia e na indústria de perfumes, ela tem, né, um limite de concentração. Então, eles são utilizados nos produtos numa concentração de no máximo 2% para evitar que ocorram essas interações indesejáveis. Ainda, como efeito indesejável, muitas vezes, existem as reações relacionadas à interação com o sistema nervoso central. Alguns óleos apresentam atividades neurotóxicas, como efeitos convulsivantes. Então, em doses elevadas, alguns óleos podem provocar convulsões, distúrbios sensoriais e psíquicos, né? Então, os óleos obtidos de losna, erva de Santa Marina, sálvia, canela, vários outros, apresentam como constituinte a tujona, que é um monoterpeno, fenchona, que é um monoterpeno, cânfora e pinocanfona, todos monoterpenos, que podem provocar essas interações com o sistema nervoso central, né? Atividades neurotóxicas. Ainda existem pesquisas que mostram os efeitos psicotrópicos. Então, os óleos voláteis da noz moscada podem levar a efeitos psicotrópicos de excitação, alucinações visuais, distorções de cores, sensação de fuga da realidade e despersonalização. Isso decorre a presença de dois constituintes dos óleos essenciais, dos óleos voláteis, que são fenilpropanóis, a helimicina e a miristicina, que são compostos que apresentam essa ação. E aí, novamente, não confundam. Não há problema nenhum de cozinhar, por exemplo, e utilizar noz moscada. Não há problema algum. Mas, como eu disse, o óleo essencial extraído da noz moscada está ali presente em relação ao vegetal inteiro, a semente inteira. A gente tem ali uma concentração, esses compostos concentrados, então uma gota desse composto vai exercer a atividade de que centenas de quilos da planta não faria. Então, o problema está relacionado com o uso do óleo puro, né? E o uso do óleo puro pode estar associado, então, a esses efeitos. Os óleos, em função, então, dessas propriedades, eles são amplamente utilizados em vários ramos da indústria, como a indústria de aromas e fragrâncias, necessário para perfumaria, para odor mesmo, né? Para essências. Na indústria alimentícia, como aromatizantes e conservantes, para os alimentos de forma geral. E como constituintes de composições farmacêuticas de uso cutâneo e de uso oral. E isso, no caso de uso oral, os óleos essenciais seriam importantes para mascarar odor e sabores indesejados, né? Quem nunca consumiu um medicamento que tem odor de menta, por exemplo, né? Essa importância comercial, então, dos óleos em termos de comercialização, então esses óleos fazem parte do comércio de produtos in natura, junto com outros produtos de valor dessa forma, né? Que seriam mel, castanha de caju, erva mate, guaraná, frutos tropicais como cacau, café, soja. E no mercado brasileiro, né, tem uma importância muito grande que o Brasil está entre um dos grandes exportadores dessas matérias in naturas, né? E o principal alvo de exportação está a União Europeia e os Estados Unidos. Em virtude, né, do valor agregado a esses óleos, o Brasil, que é um produtor significativo, ele ocupa um lugar dentre os maiores produtores e fornecedores de óleos essenciais mundiais. O Brasil se destaca ainda como fornecedor de óleos essenciais cítricos, né? Aqueles óleos que vêm de cítricos, como os de laranja, que são obtidos por prensagem, como eu disse para vocês. Esses óleos que são obtidos e comercializados principalmente para a Europa e para os Estados Unidos, têm como principal função aromatizar bebidas,
né, medicamentos, enfim, para a indústria, para vários segmentos da indústria. A importância econômica dos óleos, ela é diversa, mas é importante também que a gente fale dos problemas ecológicos associados, né? Dentre os problemas ecológicos associados, a gente tem a extração do vegetal de forma não sustentável. Então, a extração de material vegetal para obtenção de óleos essenciais pode levar à extinção de espécies por uma ação predatória de destruição de ecossistemas e daqueles que dependem desses ecossistemas. Um exemplo para vocês entenderem o impacto disso, no Brasil, a extração de óleos essenciais tem sempre como referência uma espécie da floresta amazônica, que é o pau-rosa, né, que é uma árvore bastante bonita, importante, dentro de vários segmentos, pensando na economia sustentável, mas essa espécie esteve ameaçada de extinção em função da sua extração predatória para a obtenção de óleos essenciais a partir das cascas dessa árvore. A obtenção do óleo dessa árvore, ela tinha como objetivo a obtenção de um monoterpeno, que é o linalol, de alto valor comercial na indústria, como fixador de perfumes da alta perfumaria. Então, essa espécie foi ameaçada de extinção e é um exemplo que mostra como a gente precisa reavaliar a obtenção de compostos diretamente da natureza, né? O baixo rendimento dos óleos essenciais, como eu citei, faz com que esses tenham alto custo, né? E ainda leva a essa ação predatória que podem levar algumas espécies em extinção. Então, essa é uma questão que deve ser pensada ao fazer a extração desses óleos essenciais, mostrando que ela deve ser uma extração sustentável. E, além disso, a gente sabe que o rendimento desses óleos está relacionado a fatores sazonais. O rendimento de um óleo com um determinado constituinte de interesse, ele pode variar se essa planta foi extraída no inverno, no verão, no outono, fatores climáticos e até mesmo fatores políticos. Então, para vocês terem ideia, hoje uma alternativa para a obtenção do linalol, para que a gente não tenha que extrair a partir do pau-brasil, é, por exemplo, a salsa. A salsa, o óleo de salsa, aquela que a gente utiliza na culinária, também é rico em linalol. Os óleos essenciais, então, pensando de forma mais sustentável, eles têm, então, sido obtidos a partir da síntese de essências artificiais. Aí eu volto ao começo dessa aula. As essências passam a ter uma importância muito grande em substituição aos óleos essenciais, no intuito de minimizar a exploração da natureza, essa exploração predatória. Mas aí, muito cuidado, como eu disse, a gente está falando do uso de essências artificiais para contextos específicos para a essência. Quando a gente fala de aromaterapia, que é o uso direto desses óleos vegetais, é importante que a gente tenha certeza se esses óleos são óleos de origem natural. Então, pensando na indústria de aromas, de modo geral, as essências artificiais hoje elas têm um espaço muito grande porque elas representam uma preservação da nossa biodiversidade. Então, a produção dos óleos essenciais envolve toda a cadeia produtiva, desde a sua extração até os processos laboratoriais, para obtenção do princípio ativo, né? Porque, como eu falei para vocês, quando eu falo em aromaterapia, a intenção é o uso do óleo essencial na íntegra. Mas quando a gente fala de uma indústria específica, um segmento industrial específico, muitas vezes o que a gente está interessado é no metabólito secundário. Como eu falei, no caso do pau-brasil, no óleo do pau-brasil, o interesse, do pau-rosa, desculpa, o interesse é o linalol. Então, é um princípio ativo específico. Assim, se faz necessário analisar o impacto que causa ao meio ambiente a extração do óleo ou a extração desses princípios ativos, como as relações de trabalho envolvidas, a industrialização e a comercialização desses óleos. Na região do Vale do Jequitinhonha e do Mucuri, nós temos várias cooperativas que trabalham na extração de óleos essenciais. Dentre a importância econômica, eu queria citar para vocês algumas questões, né? O óleo do capim-limão, que eu já citei hoje, é utilizado para fragrância de perfumes finos e para produtos sanitários, domésticos, de uso doméstico, né? A citronela, produção de fragrâncias finas também. E aí, gente, é muito importante que vocês não associem o cheiro da fragrância fina ao cheiro da planta citronela, né? Então, eu estou dizendo que o óleo é extraído e ele compõe uma fragrância fina. Então, muitas vezes não é o óleo na íntegra, mas os constituintes principais, majoritários desses óleos.
O eucalipto, composições para inalação, vermífugo e expectorante. A hortelã-pimenta na indústria de higiene pessoal, né? O maior exemplo é na indústria de dentifrícios. A laranja como base de bebidas em perfumarias industrial. Limão na fragrância de perfumes finos e aromatizantes. O exemplo que eu dei do pau rosa brasileiro, na composição de perfumaria fina ou de grife. Então, estou falando de perfumaria nível Chanel número 5. Então, é uma coisa muito cara. Então, por isso, vocês entendem por que essa espécie estava ameaçada de extinção. E até mesmo o uso como inseticida. Como eu falei, muitas vezes o interesse não é só o óleo, mas também o metabólito secundário extraído a partir desses óleos. Então, o eugenol, presente em vários óleos, né, essenciais, mas a principal fonte, o cravo, ele é utilizado como intermediário para obtenção da vanilina, que é o composto que nós utilizamos para essência de baunilha. O geraniol, obtido do óleo do gengibre, da rosa ou da citronela, na perfumaria fina. O mentol, que está no hortelã ou na hortelã-pimenta, na indústria de fumos e insumos farmacêuticos. O linalol, presente na alfazema, na citronela e no jasmim, né, como alternativa ao pau rosa, na fragrância para perfumaria fina. E o safrol, como precursor das moléculas de peperonal, que é utilizado como fixador de fragrâncias. Os produtos químicos são importantes também porque eles envolvem a obtenção de outros produtos de origem sintética. Então, o citronelol, o geraniol e a acetilação do linalol, o limoneno e o citronelal, que são constituintes de vários óleos essenciais, eles levam a produtos de interesse farmacêutico que são utilizados na indústria farmacêutica e de aromas, ou seja, uma alternativa aos derivados do petróleo para obtenção de todos os segmentos da indústria farmacêutica e de cosméticos.